ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira. Sextou, seus miseráveis! Como sempre, com muita informação para vocês. Aproveitem sua sexta-feira. Tá começando o início do final de semana. Domingo tem jogo do Vascão da Gama. Mas esse clube, meu parceiro, ele toca aí nossas vidas todos os dias. E tem novidades muito boas pra gente trazer nesse vídeo aqui. E mais uma vez a gente vai analisar mais uns trechos aí da coletiva do presidente Pedrinho. Então peço, por favor, que você sente aí, preste atenção com calma para ir ajudando a formar aí a sua linha de raciocínio. A minha intenção é sempre opinar e trazer notícia, mas você em casa forma a sua própria opinião. Beleza? Então deixa o like aí no começo, galera, para ajudar o YouTube a entender que o vídeo é legal, é bacana e entregar para cada vez mais pessoas. E se você estiver chegando pela primeira vez aqui no canal, dá essa moral, se inscreva aí no canal. Nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia e você vai ficar sempre bem informado de tudo que rola no dia a dia do Vascão. Bom, as duas boas notícias que eu quero abrir o vídeo, e uma a gente vai destrinchar um pouquinho mais daqui a pouco. O Vasco conseguiu obter mais um prazo de prorrogação do bloqueio das penhoras contra o Vasco da Gama. O Vasco abriu um processo lá em outubro de 2024, ganhou um prazo primeiro de 180 dias para que o Vasco ficasse impedido de sofrer bloqueios e penhoras. E o Vasco conseguiu agora no mês de abril estender isso por mais 90 dias. E agora no início do mês de julho, o Vasco conseguiu uma nova prorrogação, ou seja, a terceira, para estender isso aí por mais 90. E o encerramento desse acréscimo de mais 90 vai totalizar 180 com 30, um total aí de um ano, tá bom? Porém, os órgãos competentes, o Ministério Público, etc., também fez uma exigência ao Vasco. Ó, eu tô te dando o terceiro prolongamento de prazo. Você agora vai ter que, dentro desse prazo que vai até outubro, convocar aí a Assembleia Geral e fazer o acordo aí com os credores. Então a Justiça está blindando o Vasco de penhoras e bloqueios, mas é dentro desse prazo final agora que a gente vai ter que fazer o acordo aí da RJ. Tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês. Inclusive o Pedrinho chegou a citar isso durante a coletiva. A expectativa é que em breve saia o acordo da recuperação judicial. Então notícia boa, pelo menos até outubro a gente está congelado aí de penhoras e de bloqueios. Dito isso, a grande notícia do dia: o Vasco está com 100% do seu potencial construtivo para a reforma de São Januário vendida. Pô, Dieguinho, vamos soltar fogos, caraca, que notícia, tá tudo resolvido. Ainda não, porque no acordo assinado, o comprador, ele tem um prazo ali de 90 dias para ele, de fato, exercer de vez a compra ou desistir. Ele já fez a intenção, assumiu que quer comprar e tá nesse processo agora de avançar e fazer o fechamento da negociação ou dar uma recuada. O primeiro a informar a situação foi ontem o presidente Pedrinho na coletiva e nós tivemos atualizações. O GE fez uma atualização hoje e ontem no fim da noite os companheiros do AV também tiveram atualização. A informação é de que aí diverge um pouquinho. Segundo o AV, um comprador específico fechou 100% ali da compra do potencial construtivo. Hoje o GE informou que são dois. Um fechou 85%, que o total ali do potencial construtivo de São Januário que está sendo disponibilizado para venda é 280 mil metros quadrados. O Vasco, um comprou 250 mil e o outro teria comprado 30 mil. Beleza? Inclusive esse que comprou um percentual maior, os 250 mil, era um que já havia procurado o Vasco na gestão do Salgado, mas ele acabou desistindo e parece que agora ele está precisando para ontem, né? Inclusive foi a informação do Flávio Dias ontem, e ele está precisando fazer uma obra na Zona Oeste e precisa demais desse montante aí, então ele não vai desistir. Então essa é a informação de momento. Vamos aguardar aí, já vou até fazer um pedido a você, todo dia agora antes de dormir, conversa, fala com o Papai do Céu e pede para esses compradores finalizar de vez isso aí, porque isso é catapultar o Vasco
e literalmente botar o nosso clube em outro patamar. Quando o Vasco tiver um novo estádio para 50 mil pessoas, reformado, cara, isso vai catapultar e alavancar o Vasco de forma absurda. A receita do Vasco, ela explode, porque você consegue uma capacidade muito maior de público dentro do estádio, facilita a sua venda de sócio-torcedor, você consegue setorizar e precificar melhor o estádio, tendo um lugar mais popular, mas alguns lugares com mais conforto e tal, você consegue subir o preço dos ingressos, você tem uma ala maior de camarotes para você fazer negócios também. Então vai ser muito importante, conforto para o torcedor assistir o jogo, o nosso jogador se sentir num clube que, pô, tá crescendo, tem um baita de um estádio, um vestiário moderno, cara, porra, tô no Vasco, cara, pô, olha o puta estádio que a gente tem, e as obras no CT avançando também. Essa semana é provável que o Vasco solte material aí já da inauguração da área molhada, teve o espaço Gatorade que foi criado recentemente. O Vasco está esperando a prefeitura fechar uma obra de umas passagens de tubulação por baixo do terreno do CT, para o Vasco ampliar o centro de treinamento, construir mais campos e avançar e expandir a nossa reforma do centro de treinamento. Então, esse conjunto de coisas coloca o Vasco numa nova realidade, num novo patamar. Ou ajuda, né? São cada detalhe, o estádio, o CT, um time competitivo, o apaziguamento aí das dívidas, o incremento de receitas. Ainda sobre o estádio, dá também uma comodidade melhor para os profissionais de imprensa trabalhar, porque trabalhar em São Januário não é bom. São poucas cabines apertadas, solta tinta e cal na tua roupa, inclusive na parede, tem fio exposto, prego. Enfim, eu, né, já trabalho em São Januário há um bom tempo, então tenho bastante local de fala para comentar isso aqui. Então, assim, a gente só tem a ganhar. Então, grande notícia. Lembrando que o aniversário do Vasco é daqui a menos de um mês, né? O Vasco faz aniversário dia 21 de agosto. Quem sabe, de repente, essa notícia não sai aí no aniversário do Vascão da Gama. Beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, mas começamos aí a sexta-feira com o pé direito e duas boas notícias. E agora, como combinado, eu vou voltar para a entrevista coletiva do presidente Pedrinho e eu dividi em 3 blocos, tá? A galera tá muito irritada, tá com muita raiva, tá espinafrando o presidente, o time, todo mundo. Com razão, tá? Porque, enfim, já vou dar um spoiler de uma resposta que o Pedrinho vai dar lá na última pergunta que ele vai responder aqui no vídeo, mas a porrada tá comendo solta pra cima de você, Pedrinho. Não é só por causa de você, porque você também tem feito coisas equivocadas, contratações mal feitas, etc. Mas tu tá apanhando não é só pela tua gestão, é pelo todo. Cada ano que passa, a torcida do Vasco vai ficar pior. Ela vai ficar mais irritada, mais amargurada, mais raivosa, a menos que as coisas melhorem. Se o Vasco ganhar um título, pô, se a gente tiver uma evolução absurda de elenco, se coisas muito boas acontecerem, a nossa frustração vai diminuir. Mas como o Vasco continua nesse rame-rame e o Vasco está vivendo um momento talvez único na história, único, porque nesse momento os 3 rivais nossos no Rio de Janeiro estão bem. Os três. Inclusive o Botafogo vinha numa situação pior do que a nossa e se recuperou aí. O Fluminense sem SAF, que está caminhando para virar SAF agora, também vem se recuperando. Os 3 ganharam Libertadores recente, os 3 estavam jogando Mundial. Então mistura-se tudo nessa salada de frutas, porque independente de quem seja o presidente, no final de contas é o Vasco. E o torcedor do Vasco tá de saco cheio. E aí a gente vai pegar 2 perguntas que o Pedrinho respondeu aqui, bem interessantes, que a gente vai ouvir aí o Pedrinho abrindo o coração. Se fosse escolher uma palavra para falar o que vai ser esse vídeo agora nessa segunda parte da coletiva, é abrir o coração. O Pedrinho foi questionado que ele assumiu o Vasco prometendo ser diferente das outras gestões. Porém, a torcida do Vasco começou a xingar muito ele em rede social e no estádio, dando a entender que não está sentindo muito essa diferença do Pedrinho para gestões anteriores. E aí o Pedrinho vai ter a oportunidade de falar se ele concorda com esse questionamento de que a gestão dele está sendo mais do mesmo, igual
as outras anteriores. Ele dá uma resposta bem forte a respeito disso. E também ele aproveita nessa linha de raciocínio para mais uma vez reafirmar que ele não vai ser um cara irresponsável de sair fazendo contratação aí de nome, de impacto e depois não pagar. Com vocês, presidente Pedrinho. Falou que a sua gestão ia ser diferente da das outras. O comportamento da torcida, obviamente, quer dizer que ela não está gostando da gestão. Isso não quer dizer que eu não esteja trabalhando de forma diferente das outras gestões. Respeito muito o torcedor do Vasco, muito, e vou sempre respeitar. Como eu falo para vocês, a gente cria padrões de perfil para certos cargos. Por exemplo, eu estou presidente, então eu tenho que ter esse tipo de perfil, porque o presidente tem que ser coração duro, tem que ser um cara autoritário, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu não sou assim. Então, se você me perguntar, me entristeceu? Me entristece todas as vezes, pô. Porque a torcida do Vasco me xingar, vai me entristecer e vai me machucar. Porque eu sou vascaíno. Tem um lado afetivo muito grande com relação a isso. Então, quando a torcida me xinga, é lógico que me ofende. Me ofende no sentido de me entristecer. Isso vai fazer com que eu pare de trabalhar? Não. Eu vou trabalhar ainda mais para que eu consiga reconquistar o torcedor. E não o Pedrinho reconquistar o torcedor. O clube, de uma forma única, ter uma conexão arquibancada, campo, administração. Agora, com relação à gestão, que você falou, que eu prometeria ser diferente das outras, o que eu poderia fazer, te dar como maior prova, entrar numa recuperação judicial e colocar todos os meus bens. Eu não era obrigado a entrar numa recuperação judicial. Eu estou voltando porque a tua pergunta me permite isso, tá? Então, assim, só para não parecer que eu estou sendo repetitivo. Porque as pessoas normalizam certos comportamentos quando elas querem levar para um viés que alguém me perguntou político aqui e acabou que eu não respondi. Para um viés político. Então, elas normalizam quando uma coisa forte desse jeito é feita. Ah, você botou seus bens mais... Aí o mais dura 3 quilômetros. Como se tivesse uma importância maior do que essa atitude, pô. Porque as pessoas acham que eu chego em casa e falo assim, eu coloquei meus bens lá, tá? Pô, não é possível que em algum momento as pessoas não caiam numa realidade e entendam o que está sendo feito, pô, de reestruturação. Quando a gente vai para uma recuperação judicial, que os meus bens estão ali, é a maior prova de respeito pelo processo que está sendo realizado. É a maior prova de respeito. Por quê? Eu não sei qual a receita que a gente vai ter. Eu não sei qual a posição que a gente vai terminar no campeonato. Eu sei as receitas ordinárias. As extraordinárias eu não sei. Então, assim, eu tenho um compromisso ali para cumprir quando a RJ for aprovada. E se eu descumprir qualquer situação da RJ, todo o meu patrimônio adquirido vai embora. Não é uma gestão diferente? Todos os anos se passaram aqui falando de reestruturação. Esse ano está acontecendo de verdade. Isso quer dizer que eu sou o melhor? Eu não entrei aqui para ser o melhor presidente da história e também não sou o pior. Eu entrei aqui para fazer o meu melhor e o que eu acho certo. E ser certo incomoda, pô. Eu vou te dar alguns exemplos que eu preciso registrar. Vamos lá. Um grupo de oposição, já que se falou em política, que bate que a gente aumentou o custo da água e luz do calabouço. Você sabe por que aumentou o custo da água e luz? Vocês sabem, não? Porque tinha gato. Gato. Aí vão ficar chateados que eu vou falar? Mas eu tenho que falar, pô. Aí eu vou lá, reconheço a dívida, falo o que quero pagar, aí eu sou errado, 150 mil reais de água e luz, realmente aumentou. Porque eu quero pagar, porque isso não existe. Eu precisava fazer isso? Precisava, pô. Tem gente que balançou a cabeça. Não precisava assim, pô. Vocês sabiam que 20 anos o Vasco não paga IPTU? Eu precisava
reconhecer a dívida? Precisava, pô, porque o certo é pagar. Muitos falam assim, não, pô, tua gestão finge que não está vendo. Não, tem que pagar 2 milhões de reais, pô. O processo é duro. Muito duro. Se os resultados de campo tivessem acontecendo, a gente passaria mais tranquilo. Não está acontecendo. E a torcida pode ter certeza que eu sofro tanto quanto ela. Que a gente fica medindo quem é mais vascaíno, né? Não tem que medir quem é mais vascaíno. Vascaíno é vascaíno. Eu sofro muito com todas as derrotas, mas eu também estou vendo muito trabalho. Estou vendo muito trabalho. Os caras passam 3, 4 horas treinando, desde a chegada do Diniz. E eu vejo evolução no jogo. Porque a gente fazer qualquer tipo de avaliação depois de uma derrota, ela tem uma visão, e depois de uma vitória ela tem outra. Por isso que a gente tem que fazer uma visão neutra, para eu não ser beneficiado. A gente não pode fazer uma avaliação do elenco depois de um 3-0 no São Paulo, como também a gente não pode fazer uma avaliação de elenco depois de uma derrota na altitude com um jogador a menos. Porque eu não quero ser beneficiado numa avaliação numa vitória, mas também não quero ser injustiçado numa derrota. Então são pontos só para te provar que a gestão boa ou ruim, ela não pode ser avaliada, obviamente que o futebol comanda, mas pela bola entrar ou não. Então, se você, repetindo, você perguntou se a gestão é diferente, é muito diferente. É muito diferente. Eu poderia ter a irresponsabilidade e uma autoproteção de fazer contratações e não pagar, pô. Primeiro, eu ia ter um conflito dentro do elenco, que eu não pago salário e contrato. E segundo, eu estaria fazendo práticas que não são condizentes com o que eu penso e com gestores anteriores que levaram o Vasco a esse estado financeiro caótico. Então, assim, e a gente está vendo clubes aí, tá? Clubes com possivelmente muito dinheiro tendo problema com saída de jogadores e clubes que apostaram ano passado em grandes investimentos e estão sofrendo esse ano. É doído, porque ao mesmo tempo que a gente está num processo de reestruturação, os nossos rivais aqui estão competindo, estão disputando, aí isso gera uma raiva muito maior nas pessoas. Eu só quero que as pessoas, quando parem aquela emoção do resultado, da dificuldade, que elas tenham a racionalidade. Eu também queria estar no Mundial, eu também queria estar disputando títulos. Eu acho que isso vai chegar, mas entendo a realidade. E não é desespero, não. A gente vai passar por esse processo e a gente vai colher bons frutos. A gente quer ser competitivo, a gente não quer passar sufoco, a gente quer lutar lá em cima. Tudo isso é o que eu desejo, mas eu não vou contar mentira para o torcedor. Não vou. O único ponto que eu falei e acabou que eu não cumpri, foi a questão do potencial construtivo, porque não estava assinado. E eu assumi isso. Eu tinha que esperar assinar. E acabou que não assinou, e eu prometi uma coisa e não cumpri. E reconheci, e foi uma experiência para mim, cara. Só fala depois que tiver assinado. Bom, aqui entra o que eu falei no início do vídeo. O Pedrinho foi questionado sobre a questão do novo investidor, se tem a negociação avançada, se de fato ele mantém a palavra dele de que quer vender. Outra questão também, qual é o modelo de investidor que o Vasco está buscando para fechar esse negócio? E ele aproveita também nesse balaio aí para citar a questão de reeleição. Você está pensando já em reeleição. E aí, para fechar o assunto do nosso início do vídeo, reforma de São Januário. Ele vai confirmar aí que já tem compradores aí que adquiriram 100% do potencial construtivo, tá? Então vou deixar com vocês o presidente Pedrinho explicando essa situação aí da reforma de São Januário. Confere aí. O investidor. A gente contratou uma das maiores empresas, que é a G5, para botar em prática o M&A, que é a questão de operação de venda e compra, né? E a gente está muito empenhado nisso. Se você trouxer o investidor, você falou que a gente encurta o prazo para ser campeão, não, a gente encurta o prazo para pagar as dívidas, que eu acho que isso devia ser um ponto principal no contrato anterior com o antigo sócio, pagar as dívidas. Porque você imagina um investidor chegar aqui e botar 1 bilhão em contratação e não pagar o 1 bilhão e 400 de dívida que o Vasco tem. Então você vai aumentar a dívida aqui e o Vasco vai ter que gerar quase 3 bilhões de receita para pagar essa dívida aqui e as novas que foram feitas. Então é um ataque à dívida, que não vai ser já nesse valor, porque através da RJ vai ter um deságio muito grande
E a gente praticamente cai pela metade a dívida, num espaçamento aí grande para você pagar, que pode ser de 10 e 15 anos. Ah, então o Vasco vai demorar 15 anos. Não. Com esse espaçamento, você gera fluxo de caixa, porque o que sai é muito menor, e aí você consegue aqui dar vida a esse organismo vivo e ter fluxo para contratar. Então, assim, eu não vou dar prazo, porque a gente imaginava chegar numa semifinal ano passado, com sinceridade, de Copa do Brasil? Não. Eu imaginava esse ano estar nessa situação? Não, eu imaginava estar mais na frente. Hoje a gente é o primeiro fora da zona. Então, assim, tem algumas variáveis que são incontroláveis. Eu não posso prometer quando a gente vai ganhar título. Não posso. Eu posso prometer comprometimento, dedicação e trabalho duro e verdadeiro com o torcedor. Muitas vezes eu já vim aqui, né, Joel, e falei assim, cara, eu quero vender. Mas aí porque não vende, parece que eu não quero vender. A questão é a seguinte, se não tem investidor, vamos lá, não tem um investidor, o clube não precisa funcionar? Eu faço o quê? Ah, não tem investidor, eu vou ficar aqui sentando. Não busco recurso, não arrumo patrocínio. Cara, eu preciso pagar as contas. Então, o meu cenário, na minha cabeça, é o seguinte, se eu não tenho investidor, o que eu faço para o clube ser autossustentável? E a gente criou todo o processo, dentre eles, orientado pela Álvares Marçal, uma recuperação judicial. Então, mesmo que o Vasco tivesse 1 bilhão e 400 de dívida e não fosse SAF, fosse só associação, o Vasco teria que fazer uma recuperação judicial. Então, é isso que eu penso. Se o investidor chegar, eu acho que os processos são acelerados. E é o que eu desejo. O meu desejo é que apareça o investidor. A responsabilidade é grande para achar uma pessoa certa, um investidor certo. Só que, assim, a gente tem a G5 trabalhando nisso, com os NDAs, com alguns processos de avaliação dentro dos dados mais para frente, mas quando tiver uma proposta, quando tiver um investidor, que é o que eu desejo. Agora, se as pessoas querem acreditar ou não, eu não tenho como fazer isso. Não tem como. Só vão acreditar quando tiver vendido. Então, se eu não estou vendendo, é porque eu não quero vender. O modelo de investidor acaba que a gente tem que ouvir também do investidor o que ele propõe, que ainda não teve isso. Eu posso ter um investidor que chegue aqui, que queira ser um investidor e que queira um retorno financeiro. Pode aparecer um investidor que queira comprar uma porcentagem da base e a gente tem que fazer o cálculo de quanto a gente vende por tantos anos para fazer uma métrica para venda. A gente pode ter o investidor que chegue e queira comprar os 70%. Tudo isso é discutido. O Vasco está muito aberto. A gente não fechou um modelo, até justamente porque a gente precisa de dinheiro novo. Então está aberto para a gente ouvir o que pode ser, o que pode gerar receita nova para o clube dentro do investimento. Então o Vasco está aberto para escutar qualquer tipo de modelo. É lógico que se for um modelo X, o modelo que vai ser compra, tem ali pré-estabelecido alguns critérios de cumprimentos, de governança, de pagamento de dívida, alguns aspectos. Se for compra da base, tem alguns aspectos. Mas a gente precisa ouvir do investidor. Então, assim, se isso vai fazer, entrando só no teu raciocínio, a questão da reeleição ou não, eu não estou preocupado com a reeleição. Eu não estou preocupado. Assim, eu entrei para fazer um trabalho. O meu trabalho acabou que ele pulou de lado, né, que era para a associação, e ele veio para cá, e eu estou tentando fazer o meu melhor e vou fazer. Ao término disso, se eu chegar à conclusão com o grupo que eu vou tentar a reeleição, ok. Se eu chegar à conclusão, cara, não quero mais, não quero mais. Eu nem procuro tocar nesse assunto para não trazer mais ainda a política para dentro do clube. Mas a minha intenção é fazer o melhor. E eu estou tentando fazer, eu estou fazendo o máximo que eu posso. Se você falar assim, o que você pode fazer? Em termos de dedicação, eu estou fazendo o máximo. O que eu posso mudar são algumas estratégias que não deram certo em alguns aspectos, como você falou no futebol, e tentar melhorar. E pode ter certeza que a gente ouve muitas críticas, e críticas boas que fazem a gente se exercitar. As críticas que a gente vê que tem viés político, que tem, sabe, que quer buscar like, a gente não dá valor. Mas as críticas realmente que fazem a gente raciocinar, a gente ouve sim, de você e de muitos outros que estão aqui também. Do estádio, na realidade, quando eu entro para me tornar candidato da associação, o projeto era o estádio, estava tudo muito bem encaminhado, já falei isso de forma anterior. Desejo que isso aconteça, a gente tem uma opção de compra com um investidor de 100% do potencial,
ele tem um prazo de 90 dias para executar, já se passaram 30, faltam 60. Dentro desses 60, se ele não exercer, a gente volta para cá para buscar outros investidores. O ideal é que a gente consiga fazer isso para que a gente possa, de uma vez por todas, dar início às obras. Em nenhum momento eu enganei, tudo que eu falei desde o início foi verdade. Bom, galera, para finalizar, aqui seria o ponto alto, né, da questão aí do sentimento da torcida do Vasco. O jornalista Rodrigo Campos fez um questionamento de se o Pedrinho sentir que ele é incompetente ou que ele está sendo incapaz de gerir o Vasco, se ele teria a coragem de renunciar ao cargo. Muitos torcedores, políticos, enfim, pedem que o Pedrinho renuncie. O próprio Edmundo, que hoje é um ex-amigo dele, já pelo menos em 2 oportunidades, fez vídeo lá no canal dele pedindo o Pedrinho para renunciar ao cargo. E o Pedrinho foi questionado se ele faria isso, se ele achar que ele é incompetente para estar no cargo, se ele renunciaria. E o Pedrinho faz um contraponto, inclusive do que as pessoas iriam pensar a respeito dele se ele fizesse isso, e ele vai dar aí um desabafo forte, tá? Ao mesmo tempo, ele é questionado aí sobre a popularidade dele. Ele vai confirmar que ele tá vendo que a popularidade dele com a torcida tá diminuindo, e ele faz até uma análise de que ele tá vendo que ele vai perder 100% do carinho da torcida do Vasco, e ele vai explicar na visão dele o porquê que ele acredita que isso vai acabar acontecendo. E ao mesmo tempo, aí a gente volta nessa questão aí dos xingamentos no estádio, porque ele foi questionado se ele tem medo que pela primeira vez nos últimos anos o Pedrinho tenha que presenciar a torcida do Vasco desistindo, nem que momentaneamente, do Vasco, apertando aquele botão de, cara, cansei, vou dar um tempo de vocês aí, se vira, e se as coisas melhorar eu volto. Eu tô vendo muita gente ao meu redor, amigos, colegas, seja de imprensa ou torcedor comum, uma galera nesse sentimento de, cara, não estou aguentando mais, eu tô no limite de chutar o pau na barraca. Rolou esse papo, inclusive, no grupo de membros hoje do canal, e o Pedrinho vai responder sobre isso. Ao mesmo tempo, ele vai meio que fazer um desabafo sobre essa questão aí de achar que tão pegando um pouco pesado com ele. E aí, no final do vídeo agora, eu vou fazer um balanço total aí de tudo que foi discorrido, né, nas falas dele. E pra mim, ele dá um spoiler de algo que você vê que ele não tá bem, cara, de cabeça. Porque ele foi questionado sobre saúde mental. O repórter da ESPN perguntou: Pedrinho, como é que tá a sua saúde mental? Você tá bem de cabeça? Foi a única pergunta na entrevista coletiva que o Pedrinho pediu para não responder. E ele foi questionado também se ele se arrepende de ter deixado a Rede Globo e assumir o Vasco. Com vocês, presidente Pedrinho. Quantos presidentes passaram antes de mim que fizeram um trabalho excepcional ou que não fizeram um trabalho excepcional, que foram ruins, como para muita gente eu estou sendo, que tiveram que renunciar ao cargo? Não houve. Se eu renunciar ao cargo, o que você... Não estou falando, nem sei se você é vascaíno, mas só para exemplificar. Você, como vascaíno, o que você olharia para mim e falaria, mesmo eu fazendo uma gestão horrível na tua concepção, se eu renunciar? Eu como jornalista ou eu como vascaíno? Você como vascaíno. Eu como vascaíno... Se sentiria bem ou acharia que eu era um covarde? Não, eu acharia que pelo amor que você tem ao Vasco, a partir do momento que você sabe que o resultado não vai vir, até para justificar esse amor, passar de repente para alguém que possa fazer Você tem 100% melhor. de certeza que a torcida vai pensar isso? Porque se eu tiver 100% de certeza que a torcida ache que eu sou o maior problema do Vasco, eu saio. Saio agora. Se a torcida do Vasco de verdade falar assim, cara, você é o problema, porque a gente está aqui quebrando a cabeça todo dia para achar diversas soluções para o Vasco. Entramos em RJ, estamos reestruturando, estamos pagando as dívidas, estamos fazendo melhoria no CT, estamos tentando ser competitivos dentro do campo. Os resultados não estão saindo. Estamos tentando achar as soluções. Se a solução é tão clara assim para as pessoas que o problema sou eu vou embora agora, pô. Se é tão convicto isso, porra, zero problema, Rodrigo. Zero problema. Mal pro Vasco eu não quero fazer. Escutar a torcida mandar eu sair do Vasco,
escutar que a torcida que o Vasco não precisa de mim, escutar a torcida me mandar para aquele lugar, me machuca, porque eu sou Vasco e eu fui criado ali, como se fosse, eu já falei isso, como se fosse um familiar. Não adianta que eu não tenho coração de pedra, cara. Eu sou um cara extremamente emocional e sensível. Ponto. Isso tira a minha capacidade de trabalhar e me dedicar? Não. Não. Fico triste pra caramba, mas eu tenho que trabalhar. Agora, se eu sou o problema do Vasco, de verdade eu saio, cara. Saio agora. Se a torcida achar isso. Se a gente tiver 100% de certeza que é isso, que eu acho que não tem como mensurar, mas você que está aí no dia a dia pode ter a percepção melhor do que eu saio. Alguém falou também sobre o estádio, quase o estádio inteiro, gritando, que começou com as redes sociais, depois um pedacinho do estádio, agora quase o estádio inteiro, pegando a tua primeira pergunta, que eu estou perdendo a minha popularidade. Provavelmente eu vou perder 100% da minha popularidade. Porque a maioria das minhas atitudes elas vão ser impopulares. Me dói? Dói. Porque o que eu mais tinha medo eu sabia que eu ia perder, e o que eu mais tinha medo era em grande massa, é perder o carinho. E eu estou sentindo que eu estou perdendo de uma grande massa. Me machuca. Mas eu sei que eu estou fazendo o meu melhor e que é o que o Vasco precisa. Não é o que eu gostaria, tá? Eu gostaria que, como as pessoas ficam comparando contratação da 777 com contratação minha, é um absurdo. Eu queria que tivesse aqui todos os melhores jogadores, que a 77 tivesse feito grandes contratações, mesmo falindo, e que a gente tivesse... Cara, eu não estou comparando se quem joga melhor é o que eu contratei, cara. Eu penso no Vasco. As pessoas estão dividindo a todo momento o clube. Então, assim, eu provavelmente vou perder minha popularidade, pegando a tua primeira pergunta. Mas as minhas atitudes, elas vão ser quase que 100%, assim, infelizmente, impopulares. Eu vou sempre respeitar a decisão do torcedor do Vasco. Como eu já falei, assim, juntou um bolo todo, né, de problemas, né? O problema que a gente vive agora com a 777, problema de muitos anos. Durante muito tempo, assim, eu acho que desde que eu me conheço como atleta, mesmo passando por times ali muito fortes que eu vivi jogando, a torcida do Vasco sempre foi um diferencial, sempre foi. Eu não tenho nada para reclamar da torcida do Vasco. O que eu posso falar é que, assim, a gente precisa muito dela. Muito dela. Mas ela tem o direito de perder a paciência, ela tem o direito de não querer ir nos jogos, ela tem o direito de fazer público zero. Ela tem direito. A gente tem dois caminhos. Um é esse e o outro ela está no estádio, está lá fazendo o que ela sempre fez e o que ela faz sempre. Então, assim, eu não vou tomar decisão pelo torcedor, não. O que eu posso falar é que a gente precisa muito dele, assim. Só que o torcedor está cansado e eu vou respeitar qualquer decisão. E sendo o presidente que está passando por isso, e sendo muito humilde, assim como eu sou mesmo como pessoa, entendo tudo. Entendo todos os erros que a gente possa estar cometendo em algumas áreas, todas as melhorias que a gente tem que fazer. Tem muitos acertos que, com o tempo, vão ser valorizados. Mas acho que também está muito pesado, assim, como se eu fosse pior tudo. Eu sou pior por problemas acumulados. Então, por isso, o direito do torcedor de fazer o que ele achar melhor. O que eu falo é que eu, Pedrinho, preciso do torcedor e o torcedor é o grande diferencial nosso. Mas essa decisão ela não é nem uma decisão coletiva, né? É uma decisão meio que individual de cada torcedor, assim. Então vai ser sempre muito respeitado qualquer tipo de manifestação, seja xingamento à minha pessoa, seja a não ida ao estádio, seja, como o Rodrigo Campos falou, um pedido da minha saída. Vai ser sempre muito respeitado. Pô, eu posso não responder essa pergunta? Tu vai ficar chateado? É você que sabe. Prefiro não responder. Com relação à cadeira, eu respondo, tá? Assim, tá bom. Não tem arrependimento, não. Com relação à saúde mental, é um assunto muito importante que eu acho que é para um outro momento. Tá? Tá bom, mas você se arrepende de ter ido para a cadeira política? Não. Bom, agora eu vou fazer aqui um fechamento, uma conclusão e colocar a minha opinião para vocês do que eu achei disso tudo aí. Primeiro, de fato, o Pedrinho, quando ele fala que
se eu colocar o meu patrimônio e os meus bens para rolo, inclusive gerando, ele não dá muitos detalhes, mas tá claro, gerando inclusive um problema em casa, tu imagina você aí que é casado, tu é maluco pelo Vasco. Aí tu se candidata para ser presidente. Nem todo mundo às vezes tem apoio dentro de casa para esse tipo de coisa. Pô, a gente tá bem, numa tranquilidade, tu vai se enfiar nesse inferno aí, quer gerir clube de futebol, uma crise desgraçada. Já às vezes gera um certo clé dentro de casa com isso. Aí o Pedrinho, ele dobrou a aposta. Ele com a abertura da recuperação judicial, ele não só assumiu, né, a presidência de um clube como o Vasco, isso qualquer um, seja o Salgado, o Campelo, o Eurico, todos eles não adianta, cara. A família sofre, estoura problema, não tô entrando no mérito se a gestão deles foram boa ou ruins, mas, cara, que não é fácil, não é, e gera problema sim para a família. E o Pedrinho agora dobrou a aposta. Ele simplesmente, como administrador da recuperação judicial do Vasco, ele, ó, tá aqui, porque isso tá em lei, tá? Não é que ele fez por livre e espontânea vontade, mas ele também tinha a opção de não fazer, não, tá maluco? Vamos achar outro caminho aí, porque vai que isso aí não dá certo, eu vou perder tudo que eu levei 48 anos de vida para construir e perder assim de mão beijada? Porra, não é por aí também não. Mas não, ele foi lá e colocou todos os bens dele. Então, de fato, cara, isso é muito diferente. Isso é muito diferente. É diferente até que também tem que ser louvado e reconhecido um pouco do caso do Salgado. O Salgado emprestou dinheiro para todos os presidentes do Vasco. Isso tem que ser louvado também. Ao mesmo tempo, é diferente o caso do Pedrinho, porque no caso do Salgado é um risco absurdo emprestar dinheiro do Vasco, tanto é que ele tomou calote, mas pelo menos ali você tem juros para receber, né? Você não está dando e nem emprestando sem receber nada de volta. Você tem os juros ali para receber. Então o Pedrinho e o Salgado tem em questões diferentes esse gesto. O Pedrinho, para mim, ainda fez algo superior. Beleza? É a questão dele falar que não vai ser irresponsável de contratar e não pagar. Isso eu já falei no vídeo anterior, estou de acordo. A questão aí do investidor, faltou talvez falar um pouquinho mais, não sei se faltou mais pergunta, ou se ele mesmo que também não quis abrir e falar muito, porque essa questão de revenda de SAF, isso é meio complexo, tem NDA assinado, às vezes igual o Marinax, passou o tempo, ficou claro que ele usou o Vasco simplesmente para fazer pressão, para fechar o acordo na base do São Paulo. Já tá saindo na boca miúda aí de que ele tá se aproximando do Botafogo e o que ele ia fazer com a base ali do São Paulo, ele tá encaminhando para fechar com o Botafogo. O Botafogo, inclusive, negociou alguns jogadores com o Nottingham Forest e agora o Danilo veio de lá para cá. Então, assim, já tá rolando um zum aí de que ia até mesmo daqui a pouco, não se surpreendam se eles fechar primeiro esse acordo para base, daqui um tempo o John Textor vendeu o Botafogo para ele, tá? Então, a gente cria às vezes aquela expectativa porque alguém assinou um NDA e tal, a gente não sabe às vezes qual é a intenção do cara que tá ali. Então, para mim, talvez eles só estão sendo cautelosos, não estão querendo falar muito de em que pé anda as negociações aí para venda da SAF. Então, fica a impressão pra gente de que faltou explicitar e falar um pouquinho mais. Ao mesmo tempo, eu concordo, cara, enquanto não tem investidor, você tem que tocar o clube, você tem que fazer RJ, tem que arrumar patrocínio, e ele tá correto com isso aí. Reforma de São Januário eu já falei bastante. E aí, pra fechar, cara, eu queria pegar o sentimento do que eu vi dele na coletiva, do que eu conheço dele como pessoa, e ao mesmo tempo da gente como torcedor. Para mim são duas coisas diferentes aqui e vou até mal comparar, às vezes eu passo um pouquinho disso na pele. Tem muitas das vezes a expectativa de vocês que estão em casa sobre o meu trabalho, por exemplo. Tem gente que, porra, simplesmente me odeia, e olha que eu sou um cara que não ataco ninguém, não xingo ninguém, procuro ser o máximo possível educado, não procuro tomar lado de ninguém, procuro ser sempre um cara neutro. Isso deveria ser elogiável, mas nos dias de hoje isso é condenável. O cara que ele é neutro, principalmente com notícia, ele é acusado de ser mureteiro, isentão, ou às vezes até de um cara que se coloca numa posição branda para, em tese, ter uma relação melhor sempre com as situações, quando na verdade eu acho que quem informa, esse cara por obrigação e caráter ele tinha que ser isento. Porque se você dá notícia com viés,
você manipula muitas das vezes a realidade dos fatos e faz as pessoas de massa de manobra. Essa é a minha visão. Mas tem gente que não. Dá notícia de maneira enviesada só para um lado ou para o outro, distorcendo as coisas. Eu não acho isso correto. Mas, enfim. E aí, porém, você tem que ter as suas convicções. Cara, eu acho que isso é certo. Porra, então tem que seguir. Se eu vou ser xingado, se eu vou ser aplaudido, aí é consequência. Vai ter gente que vai gostar desse jeito, vai ter gente que não vai gostar. E aí é onde que eu quero chegar no Pedrinho. O Pedrinho tá tomando porrada de tudo quanto é lado, e aqui vai uma mensagem para você, Pedro. Você citou na tua entrevista coletiva, inclusive nessa resposta aí, ou foi da reforma de São Januário do Potencial Construtivo, de que as críticas construtivas você escuta e você reflete. Principalmente de pessoas que vocês entendem que tem boa intenção. Um conselho que eu te dou aqui, se mantenha firme nas suas convicções. Você tem tanta certeza de que você está fazendo tudo correto, como você defende com unhas e dentes, na forma como você passou pra gente na coletiva, se mantém firme, cara. Tem um Deus lá no céu que ele é justo, e quem faz o certo, a colheita é sempre proporcional ao que a gente planta. Quem faz merda, às vezes demora um pouquinho para colher a merda, acha que tá tirando vantagem, mas logo mais a colheita estoura ali, vem um resultado. E quem tá fazendo a coisa correta, às vezes demora um pouquinho mais a ter, mas quando o resultado vem também é uma coisa linda. Então se mantenha firme nas tuas convicções. Por outro lado, eu sei que é uma M, porque eu também como pessoa pública, às vezes eu apanho pra caramba e a gente não é preparado para isso. Ninguém gosta de ser xingado, seja ele numa posição de presidente de um clube que, porra, são milhões de pessoas falando de você diariamente, ou em outros casos, que é você, às vezes, no teu condomínio, que às vezes não lida bem com 2, 3 vizinhos que falam bem de tu, ou 2, 3 companheiros de trabalho que te xingam, ou eu, que né, sou pequenininho aqui, mas tem um público que me acompanha e tem gente que gosta e não gosta de mim. Não é legal, é chato. Porém, especificamente no teu caso, Pedrinho, você está gerindo o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então a galera tá revoltada, não é com você, ou até um pouco com você, mas é com o Vasco. A galera tá de saco cheio, não tá aguentando mais a situação do Vasco. A gente virou hoje a maior chacota do futebol brasileiro. Ponto. Isso aqui não cabe opinião. Toda vez que vão falar do Vasco, o Vasco é tirado para chacota. O Vasco gerou um branding negativo. A marca do Vasco está associada à derrota e a coisas ruins. A gente tem como reverter isso? Tem. Vai levar um tempo. Precisa reagir. Mas hoje a imagem do Vasco está associada a um clube fracassado, um clube que luta contra rebaixamento todos os anos, um clube que coleciona goleadas e vexames em competições. Infelizmente, o Vasco virou sinônimo, viramos expressão já, e foi de Vasco. Então, é ruim passar por isso? É. E cabe a você, e aí quando às vezes a galera fala, ninguém botou uma arma na tua cabeça e sentou aí porque quis e você sabe bem, é um pouco nesse sentido. Não dá para reclamar da insatisfação da torcida. Ao mesmo tempo, eu entendo que é uma merda ficar tomando porrada. E às vezes mesmo a gente tendo a convicção de que tá fazendo a coisa correta. Mas são ônus e bônus do cargo e da função que a gente exerce na vida. Eu, cada vez mais, tento aprender com isso. Hoje eu crio mecanismo, às vezes, para me blindar. Às vezes evito ler comentário, ou quando o cara ele já vem numa linha de ser boçal, xingar, falar merda, eu já bloqueio, porque eu já sei que esse cara, ele fez essa vez, ele vai continuar fazendo. Você sente quando é só uma crítica por algo, ou quando o cara tipo, meio que te odeia, é um hater e só vai ficar te espinafrando ali. Então, pra evitar eu ficar lendo toda hora o cara falar isso, eu já bloqueio logo. Então, cada um vai criando mecanismos para poder saber lidar com as coisas, tá bom? Então esse é o nosso primeiro vídeo do dia e acredito que mais 2, no máximo 3 vídeos aí a gente ainda vai ter de corte da coletiva, porque, de novo, tem gente que não vê a coletiva toda, foram 2 horas de paulada de coletiva, tem gente que quando o conteúdo é muito longo também não consegue prestar atenção, se perde no meio do caminho. A gente está vivendo uma geração gigantesca de TDAH, né? A galera tem dificuldade de se prender às vezes em conteúdos mais longo, estão viciados em dopamina, né, em conteúdo curto. Então,
Enfim, então a ideia aqui é pegar pontos específicos que se conectem e juntamente eu ir analisando aqui e dando a minha opinião. Fique à vontade para discordar das minhas opiniões, quiser concordar também, e deixa aqui embaixo seus comentários. Chegou até aqui, pô, o conteúdo você gostou, foi legal? Pô, cara, se inscreve aí no canal, a gente normalmente faz de 2 a 3 vídeos por dia. Deixa o like, tem muita gente que vê o vídeo, pô, gosta, vê todo dia, mas, pô, não deixa o like, não custa nada, galera, não paga boleto, mas o YouTube entende, infelizmente ou felizmente, as redes sociais hoje são meio que escravas do negocinho chamado engajamento. Então, se tem curtida, tanto que eu peço, pode deixar o dislike também, pra mim não faz diferença o like ou o dislike, mas você interagiu ali com o conteúdo, deixa comentário, nem que seja um bom dia ou uma boa tarde, comentem qualquer coisa aí, porque ajuda o conteúdo a gerar maior engajamento e a plataforma distribuir para mais pessoas, beleza? Beijo no seu coração. Como eu informei, vou estar indo para visitar minha mãe daqui a pouco, então vou me deslocar para longe agora e tal, vou estar fora de casa do meu cenário aí, devo estar voltando só no começo da semana que vem, então tenha um pouquinho mais de paciência que eu vou estar fora do nosso setup aqui, tá bom? Beijo no seu coração, saudações vascaínas e eu volto, hein? Logo mais aí tem a nossa segunda edição. Tamo junto.